Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Você está como membro, imagino que isso aqui seja, a Pinion é o quê? É uma startup? Ela é uma... Eu queria que você falasse dela. Ela é uma empresa super bacana, uma empresa de crowdsourcing. Então, vou resumir, tem os Pinions, a gente manda missões para os Pinions. E eles recebem dinheiro para completar essa missão. Então, vou dar um exemplo muito simples. Você sabe, a Sabesp ou uma empresa de gás quer entender num raio X quantos buracos tem na rua, porque precisa fazer um ajuste, enfim, precisa entender de onde tem um vazamento, qualquer coisa. Vai. Então, eu vou lá e mando essa missão para os Pinions dessa região, geolocalizada. Assim, eu preciso de foto deste quadrado. Cada foto que você mandar, você vai ganhar R$5, R$10, R$15, R$100, R$10, dependendo do tipo da... Então, aí é uma plataforma que dá essas missões para as pessoas que estão lá cadastradas. É uma renda extra para essas pessoas. Meu Deus, que coisa interessante. É super interessante, super interessante. A gente fez uma captação agora. E por que esse nome Pinion? Pinion, a gente chama de Pinion. Pinion. Agora, essa resposta eu não tenho, Cris. Mas é uma empresa que começou no início com um olhar de pesquisa. Olha. E muito focado em pesquisa. A turma era uma turma ex-Nielsen, enfim. E eles ainda fazem muita pesquisa, mas eles fazem uma série de coisas em diversas indústrias. Então, consumo financeiro, trabalham também com financeiro, trabalham com transporte, que eu não posso abrir aqui, os contratos são todos sigilosos, claro, mas eles têm uma série de clientes para compreensão, muitas vezes, de dinâmicas estáticas para projetos específicos e muitas vezes para dinâmicas que estão acontecendo agora, online. Então, eu preciso entender agora qual que é a audiência de X. Eu estou com um programa, eu quero entender a audiência de X. Eu preciso entender agora qual que é o preço de tal produto ou tal serviço na região. Então, você aciona a sua rede e aí a rede trabalha e recebe por isso, manda os dados, recebe por isso, esses dados são compilados e enviados para o cliente. É super interessante. E da onde que veio esse movimento de investir em portfólio já estruturado, de um mundo que você já dominava há muitos anos, trabalhava com isso, para começar a diversificar um pouco mais e olhar para startups? Como é que foi essa virada de chave de aumentar um pouco mais a alocação em investimentos de alto risco, mas em equity? É uma boa pergunta, sabe? Que eu nunca tinha parado para pensar, mas olhando agora para trás, tinha um hype, certo? Que provavelmente me influenciou. Então, acho que eu fui influenciada pelo meio. Sim. Fui influenciada por curiosidade. E eu sempre tive um desejo de estar muito próximo do que eu chamo de economia real. de estar muito próximo de empreendedor. Eu não sou empreendedor, eu não tenho um perfil empreendedor. Já pensei muitas vezes sobre isso. Eu não tenho esse perfil. Mas eu tenho desejo de estar perto de quem empreende. Até acho que tem, até pela complementariedade. E aí esta vontade de estar próximo de uma construção de um negócio fez com que eu investisse nessas empresas. E é super desafiador, porque eu fui forjada num meio onde tudo está muito nas caixinhas. Está tudo na caixinha. Uma startup não é assim. Não é assim. Tenho uma das empresas que eu inclusive fui do conselho quando ela começou, que é a Mais 60 Saúde. Os empreendedores eram médicos também. Então, eles estavam na clínica e na consulta. Então, você entender essas dores, essas dificuldades, os caminhos, também, para mim, tinha um certo fascínio. E tinha um outro lado. Eu sou muito movida por contribuir. Eu gosto de contribuir, eu gosto de ajudar. Isso me faz bem. E quando você chega com um outro olhar mais estratégico de empresas que já estão estruturadas, etc.,
Obviamente, você tem que saber traduzir isso. Senão, você chega lá aqui em cima, falando um monte de coisa, e o cara olha pra você e fala, aham, legal, desce pro chão agora, vem aqui pro chão de fábrica comigo e vamos ver como é que a banda toca, né? Porque não adianta você chegar na teoria, e foi uma lição que eu aprendi, inclusive também em conselho, que o analista, o gestor de fundo, ele fica da tela pra cá, e se ele não fizer um trabalho muito forte de entender qual é a dinâmica real que acontece por trás, né, atrás da planilha do Excel, você fica olhando muito, você não tem a perspectiva de fato real do que é um negócio, das dinâmicas que o negócio sofre, ou do empreendedor, ou da própria empresa de capital aberto. Eu demorei muito tempo para entender a importância da cultura e de pessoas dentro de uma empresa. Verdade. Por ser uma pessoa de exatas e finanças e planilha, etc., eu quase que ignorava esse assunto. E na maioria das vezes a cultura, o empreendedor, ele te dá muito mais insumo que a planilha de Excel. Mas sem dúvida. E você Sem consegue tirar conclusões sobre o negócio conversando meia hora, uma hora com ele, com o time, entendendo a dinâmica e o viés que você estava na planilha de Excel. Você fala, pô, peraí, tem algo que eu não consegui identificar. Mas foi nesse momento de você migrar para a startup que você começou a ter mais essa sensibilidade? Foi super importante. Porque eu, conversando com as pessoas, eu falava, mas como é que você chega no valuation aqui? Claro. Te tirou dos números. Não, a primeira pessoa que eu conversei com isso, acho que ele nem sabe disso, foi o Marcel, da Dynamo. E ele olhou para mim e falou assim, era uma conversa com mais gente. Eu falei, mas Marcel, e aí? Qual que é o seu decisor? Qual a decisão final? O que mexe O elemento tácito. No final, o que te dá o sim ou não? Ele olhou para mim e falou assim, o empreendedor. E na época, me fez muito sentido, porque obviamente, quando eu olho as empresas que eu invisto, eu já fazia isso intuitivamente, certo? Olhar quem é o dono do negócio. Quem é o dono do negócio? Importa quem é o dono do negócio. O mercado gosta muito de corporation, né? Adora corporation, etc. Uma série de razões. Mas importa o dono do negócio. Importa. Corporation, aí o conselho tem que ter um super papel, tem que ter mais importante mais ainda, né? Mas, enfim, em todo momento o conselho tem que ter um papel muito relevante olhando para o futuro da empresa. Mas eu já fazia isso intuitivamente. Só que aí, a partir do momento que eu tive que sair da planilha e buscar outros olhares para conseguir consolidar essa tese de investimento que eu estava fazendo, eu fui obrigada a ir para pessoas. E aí foi uma construção. Então, e essa construção ainda está em evolução. Está em evolução. Você perguntar para mim, o que você mais aprendeu em conselho hoje? Pessoas. Como entender intenção, como entender incentivo, como entender quais são as dificuldades, quais são as barreiras pessoais que impedem isso ou aquilo, quais são os grandes motivadores que transformam isso ou aquilo. A gente fala isso o tempo inteiro na nossa imersão aqui de advisor. A gente às vezes fica muito preso em modelo de negócio, proposta de valor, mercado, TAM, SAM, SOM, um monte de sopa de letrinhas, business plan, e esquece de olhar para as pessoas por trás daquele negócio. Vários founders tendo burnout, estresse, ansiedade, mas você está olhando para os números, cobrando número, cobrando resultado, você esquece que ali atrás, se aquela pessoa não existe o negócio. Total. E isso é um aprendizado que precisa ser mais falado, precisa ser mais fomentado, precisa ser mais instigado. Como que a gente entende de negócio? Entendendo de gente, entendendo de pessoas. Total. Cultura, pessoas é um dos fatores determinantes para o sucesso do negócio. Ponto. Ô, Ju, me conta o seguinte. Quando é que você achou que você estava pronta para ser conselheira? Excelente pergunta, Cris. Tem duas respostas para isso. A primeira eu achei que eu fui forjada para ser conselheira. Assim, a minha construção de carreira me permitiu ser forjada para o negócio. Essa é uma primeira. Por quê? Estou lendo uma parte só, tá? Porque eu aprendi a analisar negócios muito rápido. No mercado financeiro, você chega numa reunião de 40 minutos com o CEO, com o CFO, e você já estudou um pouco, então, mas você tem que decifrar um negócio ali. Então, você vai falar, o que você é? Eu sou especialista em reuniões de 40 minutos. Porque é o tempo que você tem com o CEO, com o CFO, para tentar extrair um diagnóstico
do negócio. Então, e eu me especializei em diagnósticos. Só que o analista tem um lado mais... você se especializa para ver furos também nos cases, né? E no conselho você tem que ter um outro olhar. Um olhar propositivo, um olhar positivo. Mas, de alguma maneira, eu fui forjada um pouco para chegar num negócio, olhar, ter um diagnóstico e construir os caminhos. Então, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas isso não foi óbvio, porque eu sou uma pessoa generalista. Eu já te falei, sou uma pessoa, conheço muito bem varejo, conheço muito bem alguns setores, mas também conheço cirurgia, conheço de papel e celulose, conheço de finanças, conheço um pouquinho de saúde. Mas quando você vai para o conselho, ninguém quer uma generalista. Não, eu quero, na época que eu comecei a fazer essa transição, não, eu preciso de alguém de digital, preciso de alguém de inovação, ou preciso de alguém de sustentabilidade. Ou preciso de um especialista do setor. E realmente a composição de um conselho é uma arte, né? Você precisa ter diversos perfis ali. E o perfil generalista, ele é um perfil que é ocupado ou por empreendedores e empresários já com muita casca, com muita história para contar, e não necessariamente pelo perfil de mercado financeiro. Começou a se aplicar, sempre tem gente de fundo nos conselhos, né? Mas não era uma questão trivial. Dito isso, a parte técnica de análise eu não tinha parte de pessoas. Então, eu demorei para entender que eu precisava disso, Cris. Então, quando eu achei que eu estava pronta, eu não necessariamente estava. Hoje eu já acho assim, que cada conselho é que você tem que se adaptar. Não tem e obviamente, cada conselho é né? Mas você tem que se adaptar à estrutura da organização, o que os gestores querem, o que os acionistas querem, qual é o alinhamento perfeito, não, mas qual é o alinhamento ideal, né? Qual que é o alinhamento que você precisa buscar entre os stakeholders. E isso, você só tá pronto depois que você fez. Porque cada empresa tem uma dinâmica, cada empresa tem uma governança, cada empresa... E você tem um learning curve dentro da companhia. Sim. Então, se eu pegar uma empresa de varejo, tem setores, empresas que eu conheço muito bem, que eu já analisei 20 anos. Se eu entrar nesse conselho hoje, eu vou demorar de 9 meses, com muita sorte, a 18 para começar a jogar direitinho, entender direito. E os mandatos são de 2 anos. Então, demora... para você entender o que a empresa precisa. E demora para você estar relativamente pronto. Eu não sei se você está 100% pronto o tempo todo. Eu acho que não está. É. Mas eu digo também que a gente comete um erro, sabe, Juliana? Eu vi isso em mim. Há coisas no generalista que são fundamentais, que vão funcionar bem em qualquer conselho. Então você mesmo falou, cara, eu sou bom em diagnóstico. Se você é bom em diagnóstico, você é bom em análise de risco. Super. Qualquer conselho vai adorar ter um conselheiro que seja bom em análise de risco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não? Então, por exemplo, eu demorei para botar isso na minha narrativa como conselheira. Porque é óbvio que é bom que eu seja especialista no segmento de óleo e gás. Acho ótimo. Tem poucas pessoas e poucas mulheres nisso. Eu não posso jogar isso fora. De jeito nenhum. Por outro lado, eu não posso fechar as portas para eu participar, por exemplo, de uma empresa familiar ligada para a saúde. De jeito nenhum. Eu posso contribuir de alguma outra forma com outras vivências que não tem nada a ver com o setor de óleo e gás, mas que foi o setor de óleo e gás que me deu. Então, que é análise de risco de negócio, entendeu? Gestão de pessoas. Total. Fundamental. Fundamental. Então, é o que você tem razão. Mas, para cada conselho que nós formos escrutinizadas ou participar de algum processo, você tem que ter uma narrativa diferente. Não, sem dúvida. Entender que é necessário para a empresa naquele momento. E por que aquele conselho precisa de você? Exato. Essa é a pergunta. A minha primeira pergunta é o que você espera deste conselho? Isso. Então, dessa vaga, sempre quando eu vou conversar, eu falo, bom, o que você espera que essa pessoa, né, traga, aporte? E a primeira coisa é você entender se você tem fit ou não para isso. Mas, Cris, só voltando à questão que você colocou de óleo e gás, etc. Todos os executivos que eu tenho um pouquinho de intimidade, ou todas as empresas que eu estou perto, todas as empresas... A minha primeira recomendação, e vale para as startups, é deixe seus executivos ocuparem cadeiras de conselhos em outras empresas, em outros setores. É um presente que você dá para a empresa e para o executivo. É uma formação que o seu executivo tem, enquanto está trabalhando na sua empresa, que vai
ajudá-lo a ter outras perspectivas, entender outras dinâmicas, principalmente executivos que estão na casa há muito tempo, executivos de 15, 20 anos, 10 anos. É essencial que executivos de outros setores, qualquer setor, tenham uma perspectiva de outro setor. Então, é essencial para uma empresa de saúde ou de uma empresa de um outro setor, tenha um executivo que tenha um olhar que aporte outras qualidades, mas que também possa trazer olhares transversais de outros setores, entendeu? Você traz outras perspectivas. E para o executivo e para o investidor, não, para o founder, para o empreendedor, é importante que ele esteja também em contato, seja em conselho, seja como investidor, em outras empresas. Muitas vezes o empreendedor está indo a sua grana ali no seu negócio, mas se ele puder estar presente em outros negócios, é muito bacana. Então, a gente se prende muito ao setor e quando a gente recebe um pedido para vaga, não, preciso de um perfil assim, preciso de um perfil assim. A gente não vai para os softs, né, para a parte soft, Exato. que é o que determina, talvez não de uma maneira muito, talvez determina seja muito forte, mas que é um fator importante para que tudo que você tenha a aportar seja de fato considerado aportado, isso. dentro do colegiado. Então, enfim, voltando para a sua pergunta, eu sempre achei que eu podia ocupar lugares em conselhos. Ao longo dos anos, eu fui entendendo que eu precisava de skills que não eram as técnicas, que não eram os conhecimentos setoriais, que eram justamente as questões soft, as questões de pessoas, que é o que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.